Apocalipse, né? Antes que a gente comece a falar sobre o, o texto que nós vamos explorar hoje, não será todo o capítulo primeiro, a gente vai, como é um avant-première, né? A gente vai explorar só do versículo 1 ao versículo 8, certo? Muito bem. Então, o Apocalipse, né, para muita gente, talvez a maioria, seja um livro muito estranho, né? Um livro estranho. E por que ele é um livro estranho? Porque ele faz parte de uma literatura diferente das outras literaturas que a gente está acostumado a ver na Bíblia. A Bíblia é composta de vários gêneros literários. Nós temos livros históricos, né? Como é o caso de Gênesis, né? Um bom pedaço de Êxodo, os livros Juízes, primeiro, segundo Samuel, primeiro, segundo Reis, primeiro, segundo Crônicas, são livros históricos. Os evangelhos, né? Tem muito de livro histórico. Também nós temos também livros como livros poéticos, certo? Livros poéticos, como é o caso de Salmos, Provérbios, né? Cantares, são livros poéticos, certo? Nós temos livros epístolas. Então, cada gênero literário ele transmite a mensagem divina de uma forma diferente. Os livros históricos transmitem a mensagem através de narrativas históricas, de fatos e tal. Os livros poéticos, eles transmitem a mensagem através, atingindo as nossas emoções, os nossos sentimentos. Né? Já os livros proféticos, eles já têm uma outra forma de transmitir a mensagem. Os livros, as cartas, né? Eles transmitem a mensagem de Deus através de uma exposição lógica do assunto. Então, quer dizer, e esses livros, como eles são muito mais numerosos na Bíblia, nós estamos muito mais acostumados com eles. A literatura apocalíptica já é diferente, estranha. A literatura apocalíptica ela vai surgir no meio judaico, aí no segundo século antes de Cristo e vai até o segundo século depois de Cristo. Em torno aí de uns 400 anos em que viceja essa literatura apocalíptica. Então, ela se caracteriza, né? Essa literatura apocalíptica se caracteriza por ter imagens dramáticas. Né? Aí você vai ver em Apocalipse imagens de animais com chifres, né? Por exemplo, um escorpião com uma cauda que é uma serpente e o rosto que é um rosto humano, certo? Outra coisa, em Apocalipse, na literatura apocalíptica, você vai ver bestas, monstros, chifres com olhos, com boca, um chifre que fala, e não sei o quê, animais misturados, a pata de urso, o corpo de leopardo, o rosto de leão, a cabeça de leão, 10 chifres e não sei o quê. Então, são imagens dramáticas. Claro que essas imagens elas não são para serem levadas em conta assim, da forma
da forma literal, elas têm que ser interpretadas figuradamente. Além disso, a literatura apocalíptica, ela também tem números, ela faz uso de números e de padrões numéricos. Esses números e esses padrões numéricos não devem ser também interpretados literalmente, porque a própria utilização desses padrões numéricos e desses números, eles têm por trás de si uma mensagem, um significado especial, certo? E então, inclusive, nós vamos ver hoje, durante a nossa aula, um padrão numérico aqui no capítulo 1º, logo no iniciozinho do capítulo 1º, ok? Vamos ver se ele consegue. Bom, o Apocalipse, por exemplo, ele foi escrito em padrões de 7 e de 3. 7 e 3. 7 significa uma perfeição, alguma coisa que está completa. 3 todo mundo sabe, já dá para intuir logo, que é o número da Trindade. Né? Somando, como esse livro utiliza esses padrões 7 e 3, se você somar 7, que é o número da perfeição, 3, que é o número da Trindade, você vai ter o número 10, que indica também perfeição, completude. Quando você pega o 10 e eleva a terceira potência, você tem um número 1000. É algo sugestivo esse número 1000 aí para vocês? Né? Lá no capítulo 20 de Apocalipse tem um número 1000, que, claro, não deve ser utilizado, não deve ser interpretado literalmente. Por quê? Porque tem toda essa questão. No nosso curso de Apocalipse, que nós vamos dar no próximo ano, aí nós vamos, na introdução do livro de Apocalipse, nós vamos explicar todas essas coisas mais demoradamente. Nós vamos ter uma aula só introdutória sobre o livro de Apocalipse. Vamos dar uma vista geral do livro para a gente ter uma ideia sobre essas coisas. Muito bem. Bom, o padrão 7, né? Falando sobre o padrão 7. Vejam só, no Apocalipse você tem várias repetições do número 7, né? Várias repetições do número 7. Vocês estão vendo aqui essa figura aqui, normalmente as figuras que você encontra sobre o Apocalipse são assim, figuras bem dramáticas, né? Bem chocantes e tudo mais. Então, veja só, o Apocalipse tem uma sequência de 7 bem-aventuranças que estão aqui nesses versículos que estão colocados aqui para vocês. Certo? Tem também 7 menções à vinda iminente de Cristo. Então, 7 menções da vinda de Cristo. Certo? 7 menções ao Apocalipse como a palavra de Deus. Certo? E temos 7 referências ao Todo-Poderoso. Então, veja, o padrão 7 ele vai se repetindo, tanto de forma explícita como de forma implícita, certo? Essas bem-aventuranças aqui, elas são meio que implícitas. Você precisa ter atenção e sair procurando. Bem-aventurado. Eu me lembro que teve uma bem-aventurada lá no capítulo 1. Né? Lá no capítulo 14. Aí vai contando. Então, esses padrões, eles se repetem, mas a pessoa tem que estar atenta para poder perceber. Entende? Muito bem. Também temos outros usos do 7, né?
Então, por exemplo, em Apocalipse 5, capítulo 12, nós temos 7 atributos do Cordeiro: poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória. Vejam só, quando está sendo, tem aquele, o cântico, né, do Cordeiro e tal, quando ele abre o livro, aí os anjos cantavam, né, a multidão de anjos e milhares e milhões rodeavam o trono e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. 7 atributos. Né? Em Apocalipse 7, né, nós temos também uma adoração com 7 elementos. Certo? Apocalipse 7:12. Certo? Desde o 11, todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra, diante do trono, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Então, vejam, praticamente os mesmos elementos de louvor que são dados ao Cordeiro, são dados ao Deus Pai. Então, isso demonstrando a divindade de Cristo, né? Certo? Também, adoração com 7 elementos, já foi, né? Então, o livro também foi escrito em 7 sessões paralelas e progressivas. Isso daí também a gente precisa ter atenção para verificar. Né? Há uma interpretação que eu considero que é a melhor interpretação, é justamente essa, em que não lê o livro de Apocalipse de forma como se o livro fosse uma sequência cronológica de fatos, mas ele é um livro escrito em ciclos. Ele é escrito em ciclos. Então, termina o primeiro ciclo, ele volta a contar a mesma história que foi contada no primeiro ciclo, só que com um enfoque diferente e progredindo um pouco mais no que diz respeito às coisas que estarão no futuro. Né? Muito bem. Vamos ver Apocalipse de 1 a 3, que é a introdução do livro de Apocalipse, certo? Então, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Certo? Então, Apocalipse, o nome Apocalipse, essa palavra Apocalipse, significa nada mais, nada menos do que revelação. E isso é assim, para nós do século XX, século XXI, é até impactante, né? Que Apocalipse significa revelação, porque para muita gente Apocalipse é um livro totalmente incompreensível, né? Justamente porque ele é incompreensível quando se faz uma leitura errada dele. Mas quando se faz a leitura correta, de forma correta e com boa orientação de um bom comentarista, então você vai ver como esse livro é um livro que traz muita alegria e muita esperança, por incrível que pareça à primeira vista, né? Então, de quem é essa revelação? O primeiro versículo do capítulo 1 diz que é a revelação de Jesus Cristo que Deus deu para os seus servos. Então, vejam, Apocalipse não é para qualquer pessoa. Daí porque é uma linguagem cifrada.
era muito compreensível para os cristãos do primeiro século, certo? Mas para as pessoas não cristãs que o rodeavam no primeiro século, eles não compreendiam, como muita gente hoje não compreende. E tem gente até que tem medo de ler Apocalipse, né? Pois bem, mas ela é a revelação de Jesus que Deus lhe deu para os seus servos, né? Através de quem? De um anjo. Jesus recebeu essa revelação de Deus Pai, a transmitiu a um anjo, né? Que, por sua vez, a transmitiu a João, o apóstolo, que, por sua vez, escreveu e transmitiu para nós. Certo? Então, essa revelação vem desde Deus Pai até nós. Certo? Muito bem. O que é que ele está transmitindo? Apocalipse, ele diz claramente que Apocalipse é a palavra de Deus. A palavra de Deus. E que vai se cumprir em breve. Veja, Apocalipse foi escrito aí entre o ano 95 e o ano 96 da era cristã. Portanto, no século I, que termina do ano 100. Certo? Então, ele escreveu já no finalzinho do século, entre 95 e 96, por aí assim, quando João estava preso em Patmos por conta da perseguição de Domiciano, o imperador romano, que fez uma perseguição terrível contra os cristãos. Né? E ele diz aqui que vai se cumprir em breve. Ué, mas não se cumpriu ainda, né? E já se passaram aí quase 2000 anos. Né? Nós estamos em 2020, né? Então se passaram, acho que já se passaram aí quase 2000 e poucos anos. E ainda não se cumpriu ainda isso aí. Por quê? Porque muita gente não se atenta de que esse tempo que nós estamos vivendo, desde a descida do Espírito Santo até a segunda vinda de Cristo, estes são os últimos dias. Estes são os últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. Quem viveu na época da Reforma também estava vivendo os últimos dias. Certo? Porque os últimos dias são esse período da igreja, esse período em que a pregação do evangelho está acontecendo. Certo? Isso nós vamos falar com mais clareza e mais detalhes no nosso curso da Escola Dominical. Uma coisa bem interessante é que ele fala aqui sobre a bem-aventurança. Aos que leem, né? Bem-aventurados são os que leem e os que ouvem e guardam essa palavra. Interessante é que esse livro de Apocalipse foi escrito para as 7 igrejas da Ásia, né? Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, e também Esmirna, eram igrejas que existiam no que hoje é o oeste da Turquia, certo? Era a província da Ásia romana. Então, essa carta foi escrita. Naquela época, nós sabemos, não havia imprensa. O livro era uma coisa difícil. Então, chegou lá o livro, lá num rolo, aí tinha uma pessoa que lia e as outras pessoas na igreja escutavam, né? Imagine a
atenção que essas pessoas, que aqueles nossos irmãos, deviam dar à leitura da palavra, né? Eles não eram como nós hoje, que todo mundo tem uma Bíblia, mais de uma Bíblia em casa. Não, eles não tinham isso. Muitas vezes o contato que eles tinham com a palavra de Deus era quando eles iam para a igreja e o dirigente lá, o presbítero lá que dirigia a igreja, lia uma das cartas de algum apóstolo, né? Ou um evangelho, alguma coisa assim. Então, as pessoas ouviam, daí essas imagens serem tão dramáticas, porque são imagens que as pessoas formavam na mente à medida que escutavam o que estava sendo, né? Muito bem. Então, esse trecho aqui de 4 a 8 que nós vamos ver, ele é como que um resumo de todo o livro de Apocalipse. Ele vai dizer tudo o que vai ser dito ao longo do livro de Apocalipse de forma cíclica, como eu já falei para vocês. Ele conta a história entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Certo? Entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Esse período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, que é a chamada Era da Igreja, conforme eu disse a vocês, os últimos dias na palavra de Pedro lá, quando ele faz aquele sermão logo depois da descida do Espírito Santo, né, que ele evoca uma profecia de Joel: nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre a toda a carne, os vossos filhos terão visões, as vossas filhas sonharão, e tal, e tal, e tal. Aí ele diz, esse cumpriu agora essa profecia que está lá em Joel. Tudo bem? E que Jesus, quando falou o seu sermão escatológico, chamou também de princípio das dores. Está lá, capítulo 24 de Mateus, capítulo 13 de Marcos, né? E é também chamado o milênio, que é a era da igreja, que é justamente o que está lá em Apocalipse 20. Né? Muito bem, vamos dar uma lida no que diz o capítulo 1, de 4 a 8, e depois a gente vai esmiuçar algumas coisas interessantes aqui. João, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam a glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Muito bem, esse trecho aqui, irmãos, fala sobre toda a história da igreja, desde a primeira vinda até a segunda vinda de Cristo. Certo? Esse trecho, ele está estruturado num padrão de 3, que é um padrão trinitário, certo? Padrão trinitário. Vejam que a carta endereçada às províncias da Ásia, ele vem da parte de quem? Da parte daquele que é, que era e que há de vir. 3. Né? Também é da parte dos 7 espíritos. Primeiro, da parte daquele que é, que era e que há de vir, o Deus Pai.
da parte dos 7 Espíritos, que é o Espírito Santo, e 3 da parte de Jesus Cristo, também dividida em 3. A fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Certo? Muito bem. Então, ele aqui está falando da Trindade. A Trindade, aquele que é, que era, que há de vir, os 7 Espíritos, que é o Pai, 2, os 7 Espíritos, o Espírito Santo, e da parte de Jesus Cristo, 3 atributos: fiel testemunha, primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra. Certo? Aqui, falando sobre o Pai, ele está mostrando que Deus não é um Deus imóvel e nem um Deus distante, certo? Como pensavam os gregos e muitas religiões, várias religiões, criam que existia um Deus que era acima de todos os outros deuses. Porém, esse Deus supremo, ele era um Deus imóvel, que não tinha condição de se comunicar com os homens. Daí a existência de vários outros deuses, porque esses deuses menores faziam essa conexão com esse Deus supremo. Apocalipse está nos dizendo que Deus, o Deus Pai, ele primeiro, ele é eterno, era e há de vir. E ele também, ele se comunica conosco, ele se relaciona conosco na história. Ele se relaciona com os homens na história. E a Bíblia é justamente o relato de Deus se relacionando com o homem, preparando todo um plano e atuando na história para conduzir até o cume que é a vinda de Jesus, a primeira vinda, em que Jesus veio para ser a testemunha fiel, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. Jesus Cristo, não? Os 7 Espíritos, lembrem, número 7, significa algo completo, algo perfeito. É claro que o Espírito Santo não é dividido em 7 Espíritos, mas a ideia é que o Espírito Santo é Deus também, faz parte da Trindade. E Jesus Cristo. Jesus foi fiel testemunha, né? Ele tanto viveu de forma digna, santa e fiel a Deus, como ele também morreu testemunhando a sua divindade. Primogênito dos mortos. Por que Jesus é chamado de primogênito dos mortos? Porque ele é o primeiro que ressuscitou. Mas você vai dizer, opa, não, peraí. Jesus não foi o primeiro que ressuscitou. Porque até no Antigo Testamento nós temos referências a pessoas que ressuscitaram. Então, Elias ressuscitou o filho daquela mulher, Eliseu também ressuscitou um filho de uma mulher, né? Daquela mulher lá que o recebia sempre que ele passava por ali e tal. Como é que até o próprio Lázaro ressuscitou antes de Jesus? Jesus ressuscitou o filho daquela viúva, né? Quando ele estava indo para a casa de Jairo, ressuscitou a filha de Jairo. Como é que Jesus é o primogênito dentro dos mortos, ou seja, o primeiro a ter ressuscitado? Essa é a diferença. Todos esses que foram ressuscitados voltaram a morrer. Não permaneceram vivos. Ficaram vivos mais algum tempo, mas voltaram a morrer. Lázaro voltou a morrer. O filho da viúva voltou a morrer. A filha de Jairo voltou a morrer. O único que, em primeiro lugar, ressuscitou por si mesmo, por seu próprio poder, foi Jesus Cristo. E segundo,
ele é o único que permanece vivo. Venceu a morte. Venceu a morte de forma definitiva. A morte não tem mais poder sobre ele. E é justamente o que vai acontecer conosco. Quando o nosso corpo ressuscitar, né, e nós recebemos um novo corpo, um corpo glorificado, né, a morte não terá mais poder sobre nós. A morte, o último inimigo a ser vencido, não terá mais poder sobre nós. Então, é por isso que ele é o primogênito dos mortos, porque ele foi o primeiro que ressuscitou e não mais vai morrer. E ele é o soberano dos reis da terra. Jesus não será o soberano num reino milenar, físico de 1000 anos. Não, ele já é o soberano dos reis da terra. Porque quando ele ascendeu aos céus, ele foi glorificado, ele pegou o livro da mão de Deus que estava sentado no trono, e ele foi o único digno de abrir os selos. Né? Então, Jesus Cristo, ele já está sentado no trono, ele já reina, a sua igreja já reina com ele. Aqueles que morreram em Cristo já reinam com ele lá no céu. Então, o reino de Deus já está presente. É um reino espiritual, um reino invisível, mas ele já reina. Jesus é o Senhor da história. E é exatamente isso a grande mensagem de Apocalipse, principalmente para aqueles irmãos do século I que estavam sob uma terrível perseguição. Uma terrível perseguição. Eles olhavam para o Império Romano perseguindo a igreja, matando os irmãos, né? Perseguindo a igreja, e eles iam, ué, o que é que está acontecendo? As pessoas estavam pasmas com isso. Jesus, e Jesus onde está? Aí Apocalipse mostra, Jesus está no trono. A morte não é o final. Tem muita coisa além da morte. A morte não é o final. A morte física. Coisa bem pior é a morte espiritual, é a segunda morte, que é isso que ele vai falar posteriormente. Então, ele aqui já diz, Jesus é o vencedor. É o vencedor. Certo? Nos versículos 5 e 6, ele nos diz três coisas que Jesus Cristo já fez por nós. Né? Versículo 5, né? Que ele nos ama. Então, isso traz um consolo muito grande, principalmente para aqueles irmãos do século I que estavam passando por terrível perseguição. Ó, aí se lembra do que Paulo falou? Nem morte, nem vida, nem altura, nem profundidade, nem perseguição, nem perigo, nem espada vai nos separar do amor de Deus. Ele nos ama. Segunda coisa, ele nos libertou dos nossos pecados. Essa é a grande batalha escatológica que Jesus venceu contra o diabo na sua primeira vinda. O diabo queria nos manter sob seu domínio, sob a sua tutela, e Jesus vem e nos liberta dos nossos pecados. Vence o diabo, esmaga a cabeça da serpente. Jesus esmagou a cabeça da serpente na primeira vinda, quando ele morreu e ressuscitou. Não é? Ele esmaga a cabeça da serpente, no mesmo momento a serpente morde o calcanhar, a cruz. A mordida da serpente é a cruz do Calvário. No entanto, Jesus ressuscita.
nos liberta dos nossos pecados. O diabo não pode mais enganar as nações, no sentido de que ele não pode mais impedir que o evangelho se alastre mundo afora, né? E nesse sentido ele está restrito, ele está amarrado. É nesse sentido que o diabo está amarrado. Não pode mais impedir de Jesus libertar dos pecados aqueles que foram eleitos e nos constituiu reino e sacerdotes. Estão lembrados que Pedro fala: vós sois nação santa, povo, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, etc., nos constituiu reino e sacerdote. É exatamente isso que está escrito lá em Apocalipse 20, certo? Em Apocalipse 20, né? Que ele diz aqui, a partir do versículo 4 de Apocalipse: vi tronos que se assentaram, aqueles a que havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem e não tinham recebido sua marca na testa nem suas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Veja, isso daqui é a ressurreição, é quando nós somos libertos de nossos pecados, nós ressuscitamos. Está lembrado que Paulo nos disse que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, porém ele vos deu vida. Essa é a primeira ressurreição, né? É a ressurreição do nosso espírito. Agora não estamos mais sob o domínio de Satanás. E fomos constituídos reino e sacerdotes. Está aqui as almas estão reinando com Cristo lá no céu e nós estamos reinando com Cristo aqui na terra. Não é? O versículo 7. Aí, veja, tudo isso aqui ele já fez. Tudo isso aqui refere-se à primeira vinda de Cristo. Versículos 5 e 6, né? Refere-se à primeira vinda de Cristo. O que ele já realizou nas nossas vidas. E agora ele vai falar sobre o que vai acontecer no futuro. Eis que ele vem com as nuvens e Aleluia. todo olho verá. Veja que aqui, versículos 5 e 6, nós temos também um padrão de 3. Ele nos ama, nos libertou do nosso pecado, nos constituiu reino de sacerdote. No versículo 7, falando sobre a segunda vinda de Cristo, ele também trata com um padrão de 3. Ele vem com as nuvens, estão lembrados lá de Atos, que quando Jesus é assunto aos céus, vem umas nuvens e o encobrem, e aí os discípulos ficam olhando para cima, aí aparecem 2 anjos e dizem assim: ei, o que é que vocês estão olhando aí para cima? Glória a Deus. Do jeito que ele subiu, ele vai descer com as nuvens. Mas agora a hora é de trabalhar. Vão trabalhar, vão pregar o evangelho. Está na hora de vocês fazerem o trabalho de vocês. Ele já fez o dele. Façam agora o de vocês. Né? Aí, então, a Apocalipse nos diz que ele vem com as nuvens. Todo olho verá. Meu amigo, não tem absolutamente nada aqui, né, de vinda secreta, de que só alguns vão. Não, todo olho o verá. Não vai ser só 1, ou 2, ou 3, ou 15, ou 144 mil que vão ver, não. Todo o olho verá. E vejam a terceira parte do padrão de 3 aqui do versículo 7. Os povos se lamentam. Inclusive, ele diz aqui: todo o olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Né?
aqueles soldados romanos, os soldados romanos que pregaram os cravos nas mãos de Jesus, aquele soldado que perfurou o lado de Cristo para ver se ele estava morto, aquele soldado que ofereceu uma esponja com fel para ele beber. Estão lembrados? Pois bem, esse pessoal, esses que o traspassaram, vão ver a Jesus. Isso significa o quê? Que Uma ressurreição de todo mundo, não só dos crentes, mas uma única ressurreição de todas as pessoas. Para quê? Para o juízo final. É exatamente o que está escrito lá em Mateus, no capítulo 24 e no capítulo 25, falando sobre a vinda de Cristo, né? E então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória, como relâmpago que sai do ocidente e se mostra no oriente. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Não tem nada de duas etapas. Não tem nada de duas etapas. É uma vinda só, uma ressurreição só. Todo mundo vai ressuscitar. E aí, o que é que vai acontecer? Os crentes, obviamente, vai ser um dia para os crentes, para aqueles que tiveram um encontro pessoal com Cristo, esse dia vai ser um dia glorioso, maravilhoso, né? Mas também tem o outro lado. Todos os povos se lamentarão por causa dele. Todos os povos se lamentarão por causa dele. Aqueles que não aceitaram a Cristo, aqueles que não entregaram as suas vidas a Cristo, vão se lamentar. É uma cena do juízo final. Então, vejam, toda a história da humanidade está aqui, desde o Deus Pai, aquele que é o Criador, aquele que criou todas as coisas, aquele que se manifestava, que se manifestou durante toda a história do mundo, que há de vir com poder e glória, né? Mandou Jesus, a fiel testemunho, primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra, que fez tudo isso por nós, nos libertou dos pecados, nos ama, nos constituiu reino de sacerdotes e a segunda vida. Toda a história está aqui, nesse pequeno trecho. E isso vai se repetir nas outras sessões de Apocalipse. São 7 sessões de Apocalipse. Nós vamos ver isso nas nossas aulas, certo? Então, haverá juízo final. Os que não entregaram o seu coração para Jesus vão se lamentar, né? Depois nós vamos ver a cena mais detalhada de como será o julgamento, como será a glória que está prometida, por quê? E essas coisas, como eu disse, à medida em que a história é recontada, um pouco mais estendido, ele entra nos aspectos futuros, certo? Então, temos sempre que lembrar que Apocalipse foi escrito originalmente para as 7 igrejas da Ásia Menor. Uma igreja do século I que sofria terrível perseguição do Império Romano. Por isso, o Apocalipse tinha que fazer sentido para eles, para os cristãos do primeiro século, né? Como o Apocalipse é a palavra de Deus, conforme ele é 7 vezes repetida aqui, também tem que fazer sentido para a igreja em todos os tempos. E não é à toa que ele escreveu para 7 igrejas da Ásia Menor, né? 7, lembrando, número que significa totalidade, completude. Então, ao escrever para 7 igrejas da Ásia Menor, ele também estava escrevendo para a igreja em todos os tempos. Aquela interpretação, né, das 7 igrejas como sendo 7 ciclos de
históricos das igrejas é uma interpretação furada, porque inicialmente as igrejas existiam mesmo e tinham aqueles problemas. E os problemas que as igrejas da Ásia estavam passando são problemas que toda a igreja, de uma forma geral, tem passado ao longo da história. Né? E em todos os tempos da história, você vai ter igrejas que estão muito bem, né? São igrejas como Filadélfia, mas vai ter igrejas como Laodiceia, no mesmo período histórico. Então, né, isso é realidade em toda a história, durante todas as épocas, certo? Então, o livro fez sentido para eles, faz sentido para nós, desde que nós saibamos ler o Apocalipse de acordo com, respeitando o gênero literário. Um gênero literário que é cheio de imagens. As imagens servem para nos impactar. Esse é o propósito das imagens, certo? São imagens impactantes, certo? Já vimos que aquilo que era, que advia Deus Pai, Deus que não é imóvel, que se relaciona com o homem no tempo, também remetendo à eternidade. Os 7 espíritos é o Espírito Santo, cujo trabalho principal é exaltar a Cristo. O ministério do Espírito Santo é o que eu costumo dizer que é o ministério do holofote, né? O Espírito é o holofote e ilumina a figura de Cristo, Jesus Cristo, testemunho fiel, primogênito dentre os mortos, soberano dos reis da terra. E como nós vimos, Apocalipse, e nós vamos ver, Apocalipse fala muito mais do que Cristo já fez na sua primeira vinda, do que é um livro indicando eventos futuros, certo? Vimos aí a obra de Cristo, que nos ama, nos libertou dos nossos pecados, por sua morte e ressurreição, e nos constituiu reino e sacerdotes, certo? Quando ele foi exaltado, e está lá em Apocalipse, no capítulo 4, versículos de 6 a 14, a exaltação de Cristo, né? Momento em que Satanás é expulso, né? E reino e sacerdotes, que é o milênio, já falei para vocês, que está lá em Apocalipse, no capítulo 20, versículos de 1 a 6. Certo? A segunda vinda, né? Jesus vem com as nuvens, todo olho verá, não vai ser uma vinda secreta, até os que os traspassaram, a ressurreição de todos os mortos, e todos os povos se lamentarão, é o juízo final. Não vai ter mais de um juízo final, como querem algumas linhas de interpretação escatológica, né? E aí ele diz, assim será. Isso vai acontecer. Eu sou o alfa e o ômega. Eu, princípio e o fim. Né? Aquele que é, que era e que há de vir. O Todo-Poderoso. Eu falei e vai acontecer. Essa é a nossa certeza. Né? Então, a igreja tem garantia de vitória. E isso era uma coisa muito importante para aqueles irmãos que estavam passando por aquela tribulação. Né? Estava sendo perseguido, sendo morto, sendo decapitado, sendo jogado nas arenas para ser comido pelas feras. A igreja vence, mesmo quando o cristão é martirizado, quando o cristão morre por o testemunho de Cristo, ele é vitorioso. Ele é vitorioso, porque ele vai passar a reinar
naquele, né? Então, o Todo-Poderoso fez essa promessa. Então, nós temos essa garantia, né? Nada pode nos assustar, nada. Porque o máximo de mal que alguém pode fazer para nós é tirar a nossa vida. Mas se alguém tirar a nossa vida, nós vamos estar imediatamente com o Senhor, reinando com o Senhor, sentado lá no trono com o Senhor, reinando lá no céu, conforme nos diz Apocalipse, capítulo 20, dos versículos de 1 a 6. Então, nada. Então, essa é uma mensagem extremamente encorajadora e consoladora para os cristãos do primeiro século e para nós, cristãos do século XXI, porque a igreja continua sendo perseguida. O cristianismo nunca deixou de ser perseguido em algum local do mundo. O cristianismo sempre foi perseguido em algum canto do mundo durante toda a história. Certo? Muito bem. Qual é o resumo, então? Livro escrito para as 7 igrejas da Ásia, tinha que fazer sentido para elas. O Deus Trino age e agirá para o bem da sua amada igreja. Ação na história. Jesus Cristo, através de seus 3 maiores momentos, ó, o 3 novamente voltando aí, hein? Morte, ressurreição e ascensão, conquistou uma vitória estrondosa sobre as forças das trevas. Certo? Isso na primeira vinda, hein? A vitória de Cristo é na primeira vinda. A segunda vinda é só a consumação. Né? Quarta, através do seu sangue, através do sangue de Jesus, seu povo está, nesse momento, reinando com Cristo. E, quinto, a vinda de Jesus será breve e totalmente visível para toda a terra. Uns se alegrarão e outros se lamentarão. Certo? Então, muito bem. E aqui a gente encerra nossa aula Avant Première para a nossa escola dominical. Né?